Olá, seja bem-vindo, querido, querida, ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje, no Consciência Hebraica, é dia do nosso maravilhoso Parábolas de Jesus. As Parábolas de Jesus está no episódio 21. E hoje é dia 8 de novembro de 2020. Nós estávamos terminando uma parábola e provavelmente vamos dar início em outra. Estávamos terminando a parábola da boca e do coração. E vamos dar início provavelmente a uma nova parábola. Bom, essa parábola da boca e do coração, se você perdeu o primeiro episódio, vá até o nosso playlist no YouTube, no canal Consciência Hebraica, ou entre no grupo do Telegram, o Consciência Hebraica, ali você tem tudo que já foi publicado. Essa é uma parábola que trata da religiosidade e da espiritualidade, coisas que aparentemente parecem ser a mesma dimensão, mas têm dimensões muito diferentes. Uma coisa é nós termos uma religiosidade ativa, cumprindo uma série de normas, cumprindo uma série de rituais, mecanicamente, tradicionalmente, e a outra coisa é o nosso coração arder com a chama viva da espiritualidade, que é esta conexão de amor que liga todas as coisas no universo, que dá sentido, que dá fluxo a todas as coisas. Quando nós dizemos isso, não dizemos apenas em um único sentido, né? No sentido de algo aparentemente bonzinho, que está sempre a nosso favor e etc. Mas uma dimensão cósmica, onde luz, trevas, onde todo o panorama, todo o palco da nossa natureza, dos nossos pensamentos, da formação e constituição da realidade, se faz presente, mas em uma grande e máxima realização, que está sendo processada, realizada através do tempo no universo. Isto vai dar um sentido novo à tua vida, vai dar uma perspectiva nova, vai dar uma capacidade à tua meditação, à tua oração, aos teus relacionamentos pessoais, seja no âmbito da família, seja no âmbito dos negócios, da tua vida profissional, da tua vida íntima, da tua vida amorosa, pessoal. Tudo isso vai trazer uma possibilidade de evolução, de crescimento e de desenvolvimento. Espero então que você curta e venha conosco aqui no Parábolas de Jesus. Nós vamos retomar a nossa parábola. Mas antes sempre fazemos a nossa abertura, né? Falando um pouquinho a respeito do nosso movimento. Porque Consciência Hebraica, o ser humano tem 4 potencialidades que carregam a essência de toda a natureza. O físico, muito comparado ao mineral, emocional, já começa o reino da sensibilidade, né? O vegetal já tem uma certa sensibilidade, mas o animal vai explorar demais essa questão do afetivo. E o mental, uma parte do reino animal entra, mas só nós alcançamos a faculdade essencial. E a nossa faculdade essencial tem 4 expressões. Uma delas é a consciência, uma das mais importantes, autoconsciência e halo, né? Que auto é para dentro, halo é de fora. O arbítrio, nossa capacidade de escolha, a vontade, a nossa capacidade de escolher uma sintonia com o cosmos, e o amor, que é o resultado, na verdade, da integração do nossa consciência pela nossa escolha de se integrar ao fluxo da vida. Podemos escolher também o fluxo antibiótico, né? Ao invés do probiótico, é verdade, né? Podemos. E o hebraico e o judaico, né? O judaico para nós é o local, aquilo que aconteceu ali no Oriente Médio, com um povo, mas dentro desse fato histórico que aconteceu, se carrega uma espiritualidade que é cósmica, que é universal, que pertence a toda a humanidade e que está aí bem colocada com o termo hebraico. Para nós o hebraico, então, ele representa esta interação
que é muito importante, né, do ser humano com a vida. Queremos apresentar Jesus de uma maneira renovada, porque o Ocidente recebeu muito de maneira grega e nós queremos voltar a vê-lo de forma hebraica. Consciência Hebraica é um movimento que procura o olhar de Jesus sobre a espiritualidade humana, o seu olhar original. E veja porque parábolas e metáforas são sem comparação na literatura universal. Você vai ver coisas aqui impressionantes descritas no nosso trabalho. Desejamos a você uma boa viagem no nosso avião cósmico, que vai fazer voos impressionantes. Sobre a religiosidade e a espiritualidade, que na verdade é mais uma atitude do que propriamente um comportamento, né? Ou seja, quando nós falamos em atitude, é aquilo que é dentro de você, aquilo que que não pode ser propriamente visto por ninguém. Evidentemente, a tua atitude, a tua ética, ela pode transbordar em comportamento, né? E pode transbordar em moral, no caso da moral, né? Você tem ética, algo interior, daquilo que você de fato é, que prevalece em você, né? E nesse ponto é importante, talvez nós darmos uma olhadinha no nosso gráfico aqui do ser humano, que é um gráfico que a gente já usou em outros estudos, né? E explorarmos um pouquinho esse gráfico. Evidentemente, olha, quando nós falamos em ética ou atitude, nós temos que lembrar o seguinte: o nosso universo foi construído numa dimensão material em gradiente celestial abissal, né? Nós fazemos aqui esse gráfico apenas de mostragem, né, com essa linha bem cortada aqui, representando uma dualidade, mas a ideia ideal seria de um gradiente, ou seja, uma mescla de luz e trevas, né, de crístico e anticrístico, como nós chamamos. Então aqui nós temos o celestial, o abissal, e o interior humano tem esta perspectiva, esta natureza. Evidentemente, então, quando eu falo em atitude, a gente pode dizer que você nunca terá uma atitude 100% ética, 100% crística, tá? Isto só foi possível em um único ser humano, porque ele, do nascimento até a morte, permaneceu com a sua consciência integrada apenas no seu ser crístico. Olha lá. Este ser é o ser de consciência, aqui é a nossa natureza crística. Um ser humano nasceu com a consciência aqui, viveu com a consciência aqui e morreu com a consciência aqui. Todos os outros seres humanos nascem com a consciência aqui, nesta natureza que nós chamamos de anticrística, uma natureza morta, né? Uma natureza que não transcenderá o tempo. Aqui é que nós chamamos de uma natureza antiética. Tá? Aqui está a nossa antiética, uma atitude e um comportamento que não correspondem com o fluxo da vida e da verdade. Então, todos nós temos essa natureza dentro de nós. Só as pessoas que vão se artificializando é que não admitem isso, que não conseguem olhar para dentro, que não conseguem refletir com a vida sinceramente, com profundidade. Porque quanto mais o ser humano amadurece, se torna sensível à verdade, se torna sensível à realidade, à ação da divindade, mais ela olha para dentro de si e reconhece uma natureza muito difícil, complicada, antiética, egocêntrica, egoísta, preocupada apenas com o momento presente, com os prazeres que esse momento pode oferecer usando pessoas e situações. E isso vale para tudo. A pessoa usa filhos, usa marido, usa família, usa as pessoas do trabalho, os amigos, né? Sempre com o objetivo de se exaltar, né? De se colocar sempre como centro
e o foco das atenções. Essa é a nossa natureza anticrística. Nós vamos vê-la hoje na parábola de uma maneira impressionante. Agora temos também, todo ser humano tem, a natureza crística, que é uma natureza voltada à ética, a um comportamento amoroso, à capacidade do ser humano se doar, a capacidade dele compreender que há um grande fluxo na vida e que ele não é apenas o centro do universo, mas que tem outros seres e outras pessoas que também precisam ocupar este lugar. Então o comportamento se altera, né? A pessoa se integra a algo maior do que ela, que também vai exaltá-la e levá-la a uma grande realização. Ele vai ver o outro como alguém que precisa fazer a mesma integração. E ele vai contemplar a natureza como algo criado, que deve ser respeitado, que deve ser integrado a esta grande realização. Evidentemente, ele vai compreender um fluxo destrutivo na própria natureza, nos próprios animais, na própria humanidade que o cerca, porque senão nós entramos numa inocência religiosa, né? Numa inocência onde tudo parece bonzinho, feito apenas com um tipo de qualidade, né? Como algumas religiões que afirmam que não há o mal, que não há doença, que não há pobreza, que não há miséria, né? E aí você para e olha para a realidade, né? E isso fica inconcebível. Qualquer pessoa de bom senso vai ver que tem alguma coisa errada, né? Não, mas é a humanidade que cria essa questão toda de desarmonia, a natureza em si não tem isso. Esse crivo, com tudo que nós já pesquisamos da natureza, dos animais e de tudo, nós vemos que há uma composição em todo o universo de criatividade, de destrutividade, de coisas probióticas e de coisas antibióticas. E isso está em toda a criação. Então, quando nós vemos aqui o nosso gráfico da criação circular, deixa eu colocar ele para você. Você vai entender bem essa questão da parábola a respeito da religiosidade. Olha aqui, eu vou ampliar o gráfico para você, você vai prestar atenção e você vai entender melhor. Nós temos aqui, olha, a dimensão, esse plano azul claro, né, do atemporal, da divindade. Ela tem um supremo propósito, gerar um ser à sua imagem e semelhança. Mas para isto, para esta realização, ela vai necessitar formar de si mesma uma região abissal. Olha aqui. Aqui começa todo o nosso trâmite, toda a ação das trevas. Então você tem a região abissal, tempo, que aqui ainda é imaterial, o finito, ou a morte, os abismos. E depois o que vai se condensar no centro disso, né? O universo. Então o universo vai ter uma formação em gradiente, olha aqui. Uma dimensão material em gradiente, né? Celestial abissal. Ou seja, né, este plano celestial, a mescla com o abissal, forma a nossa elipse do universo em gradiente. E aqui toda a natureza vai ser mesclada por essa natureza, por esse gradiente. Então nós teremos aqui um fluxo probiótico, pró é a favor, bios é vida, e ótico é uma grande visão. Há um fluxo no universo probiótico, de uma grande visão e realização da vida. Mas há um fluxo antibiótico, ou seja, um fluxo contrário a essa grande realização. Isso vai estar na natureza, isso vai estar no plano mineral, vegetal, animal e hominal. Esta mescla. No nosso gráfico paralelo, vou colocar mais um gráfico para a gente poder estudar direitinho essa questão. Você vai achar interessante. Olha aqui. Esse é um gráfico paralelo, ele traz uma outra perspectiva, né?
Então você também vai ver aqui, ó, nosso gráfico paralelo, Suprema Divindade, no seu propósito de gerar um ser à imagem e semelhança, poder, sabedoria e ação dela vão em descida formar, manifestar, né? Porque aqui antes do Rio Jordão nós temos um plano atemporal, então aqui não dá para falar de uma linha do tempo que um dia surgiu, né? Mas vamos falar em manifestação, não resolve todo o problema, mas está aqui o plano celeste. E depois, Rio Jordão ou Mar Vermelho, que na geografia representam a transição do atemporal para o tempo, o verbo continua descendo, forma um abismo. E depois do abismo, o universo. Você vê, o gráfico paralelo não dá a mesma visão, porque o universo ele está dentro do abismo, né? No nosso gráfico circular isso fica bem claro. O verbo então forma todas as coisas, plano mineral, vegetal, animal, e aí surge um animal com consciência. E ele então vai ter consciência do céu e do abismo que está em gradiente em todo o universo. Aqui é que nós podemos falar em ética ou em antiética, porque a natureza anticrística é totalmente antiética e a natureza crística é ética. Então aqui está a nossa consciência, que nasce a partir dessa perspectiva, porque evolutivamente, né, a antiética ela é mais sobrevivente. Imagina o nosso animal evoluindo aqui na Terra, não era através da ética que nós sobreviveríamos, né? Mas agora nós estamos num outro momento da nossa história humana. Isso traz uma nova perspectiva. Então você veja que, a partir dos nossos gráficos, né, você consegue visualizar a questão da religiosidade e da espiritualidade, da nossa atitude ética e da nossa natureza difícil que habita dentro de nós também, e que toda pessoa sincera, madura, ela vai compreender, ela vai admitir, ela vai trabalhar esta natureza, né? Então nós vemos os grandes iluminados da humanidade, podemos citar aqui no Ocidente conhecidos, né? Paulo de Tarso, Francisco de Assis, homens e mulheres de muita qualidade que olham para si e admitem que possuem atitudes, pensamentos, sentimentos contrários a Deus, contrários à vida, né? E também possuem atitudes favoráveis à vida, querendo uma integração. Então, esta admissão, esta consciência, esta compreensão profunda, madura, né, que reflete toda a natureza, é o que trata a nossa parábola de hoje, porque vai falar a respeito do homem tentando, por fora, criar uma moral religiosa que é aparentemente perfeita, né? Nós limpando bem as coisas, nos vestindo muito bem, deixando aparentemente tudo tão bonito, tudo tão certo, tudo com regras, tudo colocado de uma maneira que parece tudo perfeito. A família perfeita, o casal perfeito, o homem perfeito, a mulher perfeita, a criança perfeita, a igreja perfeita, o pastor perfeito, o padre perfeito, o líder perfeito. E aí nada disso é real. Nada disso é real, né? Por quê? Porque a gente monta esse quadro todo, mas ele tem uma parte obscura. Quanto mais a religião tenta pintar isso de maneira bonitinha e tudo certinho, né, mais confusão isso causa. Porque você cria forçadamente uma realidade que não existe, né? Por quê? Porque as famílias têm problemas, porque o homem, porque a mulher, porque a sociedade, porque os casamentos, porque os namoros, porque as amizades, porque as comunidades, porque o governo, porque... não é? Vamos ser sinceros aqui um com o outro, né? Não corresponde. Não, porque o iluminado tal, porque... Né?
Faz lembrar aquela época dos Beatles, né, que eles foram se envolver com gurus lá da Índia, daqui a pouco o guru estava dando em cima de toda aquela mulherada que ficava ao redor dos Beatles. Né, e a gente ouve histórias e mais histórias aí, né? E aí tem gente que se tranca no Himalaia, se tranca num convento, quer uma santidade, né, idealizada por essa estrutura religiosa, e não adianta você ir para uma caverna do Himalaia, porque a questão está dentro de você, seja na cidade, seja onde estiver, né? Então é disto que trata a nossa parábola de hoje. A verdade, a realidade, né? Nós encararmos a vida com todas as nuances de luz e trevas dentro de nós e fora de nós, e caminharmos apesar disso, numa atitude em direção à ética, preferindo a ética, não se alegrando com aquilo que é antiético, que tem um contrafluxo, né? Porque nós estamos caminhando cada vez mais aqui o Ocidente, né? Deixa eu colocar algo para você. Nós não estamos falando contra a moral ou contra a religiosidade, nós estamos falando sobre a distorção quando esta religiosidade, quando esta moral quer projetar um mundo falso. É disto que a nossa parábola da boca e do coração vai tratar hoje, né? Então nós estamos finalizando essa parábola, dependendo do tempo entramos em outra, dependendo do tempo não. Por que eu quero me deter assim na finalização dessa parábola? Eu estou dando essa grande explanação para você. Para que você consiga ter uma liberdade nova, talvez você venha de uma estrutura familiar, religiosa, né, onde uma idealização tenha sido pregada, anunciada, insistida, forçada, né, e a tua família, a tua história de vida, tudo isso foi arquitetado e você talvez sentia que aquilo estava errado, que tinha alguma coisa errada ali, porque as coisas não batiam, não conferiam, né? Parece até aquela história que o pessoal costuma contar, né, em meios religiosos ou não, daquele pastor que estava pregando veementemente um dia na igreja sobre o amor, a fraternidade, etc., né? E aí a mulher sai, a mulher dele que estava sentada ali na frente, e de repente ela entra arrastando um colchão na igreja e fala: olha, eu quero falar uma coisa, eu vou dormir aqui porque eu quero esse homem que está falando aí 24 horas da minha vida, porque o que ele fala 2 horas aqui, lá na minha casa, é totalmente diferente. Então é isso, né? São situações onde nós criamos, forçamos, por causa de uma ideologia, uma ideia de beleza, uma ideia de sucesso, uma ideia de juventude, uma ideia de harmonia familiar, uma ideia de harmonia social, uma ideia de harmonia política, de ideologia, né? Não, porque se nós implantarmos esta ideologia, a nossa sociedade não terá mais problemas. Olha, quanto tempo a humanidade já tentou isso, né? Aí, o pessoal que é apaixonado e que morre por política, que detesta os outros, que acha que o problema, né, que será resolvido todas as coisas a partir disso. Né? Nós acabamos de ver a eleição aí, a troca de presidente nos Estados Unidos, né? Esse antagonismo entre populações, considerando que agora tudo estará resolvido porque fulano ou beltrano entrou no sistema, né? Ideologias que foram implantadas, pessoas que foram mortas, ódio, né? E o que isso tudo traz? Mais ódio, né? Porque aquele cara é o odiado, né? Ele é que é o problema de tudo no universo. E isso não existe, não é real isso. Não é o outro que é o problema, não é o problema de você ir para um lugar ou implantar isso ou implantar aquilo. Não estou dizendo com isso que nós não podemos ter sistemas sociais mais justos, famílias mais funcionais, uma vida que seja mais integrada ou menos, não. Isso que eu falei, nós devemos caminhar na direção probiótica. O outro lado, que eu quero descrever para você, no qual nós caminhamos, que eu estava te explicando ali, é uma sociedade
aonde não há parâmetro nenhum para nada, né? Nós estamos chegando num ponto onde não há mais o errado, onde não há mais aquilo que transgride, onde não há mais um comportamento que seja idealizado. Então nós estamos indo para o outro extremo, né? Estamos saindo de um comportamento moral, porque se nós formos olhar a história do planeta Terra, e é importante você entender isso, você vai ver que na China, no Extremo Oriente, né, se nós pegarmos China, Japão, Índia, você vai ter um grande tijolo moral, uma grande laje de concreto moral, colocada por homens como Confúcio, Lao Tse e Siddhartha Gautama, o Buda. Então, procure aí no Google, se você não conhece esses nomes, né? Procure Confúcio, Lao Tse e Buda, que criou uma mudança gigantesca no Extremo Oriente. Vamos aqui para o Oriente Médio, nós vamos encontrar ali os patriarcas, né? Noé, e depois Abraão, e depois o Cristo, e depois Maomé, Mohammed, que então essa formação do cristianismo, do judaísmo ou de uma consciência hebraica, do islamismo, cria uma grande laje moral que invade todo o Oriente Médio e migra para o Ocidente. Tá? Vai formar todas as igrejas, a igreja católica, a igreja protestante, evangélica e também o islamismo. E agora nós estamos rompendo com todas essas lajes. Tanto que a guerra principal, aí, o terror, né, esses dias, estamos vendo reações lá na Europa, pessoas morrendo porque franco-atiradores, terroristas, matando as pessoas na rua devido a ofensas causadas ao sistema religioso, né? Jornais, charges sendo feitas por veículos na França, com figuras religiosas que causam todo este ódio e esta mortandade toda. Então, isto tudo é religião, tudo isto é moral. E essa situação toda acontecendo diante de um mundo que vai do Ocidente para o Oriente, cada vez mais, né? Cada vez maior, a grande laje moral que foi pregada e esta sociedade regras sem valores, com uma falta total de parâmetros, de sentido, de realização. Né? Uma sociedade cada vez mais egocêntrica, materialista, voltada para o mundo exterior, onde a aparência, as pessoas hoje não querem mais envelhecer, né? Eu não digo que você não tenha uma velhice saudável, com tudo que a ciência tem na alimentação, na atividade física, com a saúde, com os recursos, você pode ter uma... Mas não querer envelhecer, né, é um contrassenso rentável isso, né? Você querer manter uma aparência sempre de 20, 30 anos. Isso passa, para todo mundo passa. Né? E é a sociedade se debatendo em tudo isso. Então, o que nós estamos tratando, o centro desta passagem de Jesus, ela trata sobre todo este contexto. Ele viu tudo isto na religiosidade do seu tempo. Né? E, evidentemente, finalizando essa introdução do nosso trabalho aqui, a liberdade, ela tem e deve estar no centro da atuação humana. O homem, a mulher, as sociedades deveriam ter um sistema livre, onde cada um pudesse expressar, de fato, aquilo que quisesse expressar, vivesse aquilo que quisesse viver, se organizasse da maneira que pudesse se organizar.
deixando que todos expressassem isso e tivessem as consequências dessa expressão. As escrituras, de modo geral, a consciência hebraica, ela dita isso, ela coloca isso, né? Como lá no Apocalipse, nós vemos o final do livro do Apocalipse, se você pegar lá o último capítulo, você vai ver essa afirmação. Lá diz assim, olha, quem está limpo, limpe-se, purifique-se ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Não há nenhum apelo moral no sentido, olha, nós queremos a sociedade toda bonitinha, as pessoas todas bonitinhas. Não. O livro é incrível, fala, olha, liberdade, né? Que as pessoas façam aquilo que as suas consciências a determinarem. Evidentemente, cosmicamente, tudo isso terá uma consequência. Então, ao estudarmos tudo isso, nós podemos ir migrando de uma religiosidade, de uma moralidade externa, de uma aparência que nós queremos conservar, para uma realidade interna, onde nós admitimos as nossas naturezas, as nossas dificuldades, mas negamos uma parte, né? Negamos não no sentido de não considerar existente, né? Porque eu só nego algo que eu assumo que existe. Não posso negar uma coisa que não existe. Então, quando eu assumo a minha natureza anticrística, eu posso negá-la, ou seja, eu posso dizer, a minha consciência não está de acordo com a minha própria natureza e com um fluxo externo da natureza que vai para a destruição, que tem um sentido antibiótico de vida. Então, eu quero afirmar internamente uma atitude probiótica. E Marcos 7, de 1 a 23. Nós harmonizamos o texto e misturamos Mateus com Marcos, já está harmonizado. A parábola da boca e do coração. Bom, a gente sempre fala que não há uma única ou uma melhor explicação, tudo são perspectivas. O símbolo nunca corresponde perfeitamente ao simbolizado. Nós sempre seguimos o passo do contexto, da leitura, dos termos, história, símbolo e simbolizado. E qual é o tema do reino? O contexto, lá em Mateus e Marcos, antes Jesus anda sobre as águas, depois ele liberta a filha da mulher cananeia, duas passagens maravilhosas, incríveis, e ele também trata do sentido da religião e da moral, da ética e da espiritualidade em Mateus 23, de 1 a 39. Estimulo que você vá lá buscar essas passagens. Vamos agora voltar então para a nossa parábola. Nós tínhamos parado no verso 14 e vamos retomar no verso 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Respondeu Jesus, estai vós também ainda sem entender? Olha, nós costumamos dizer aqui, né, que Jesus sabia da dificuldade dos apóstolos, dos discípulos, das pessoas em compreender mais profundamente. Então, ele faz essa exclamação, né? Vocês ainda não conseguiram mergulhar naquilo que é essencial, naquilo que é profundo das coisas que eu estou tratando, né? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Então Jesus aqui está falando acerca de ética. Ele não está preocupado com questão dietética, né? Está dizendo, olha, você se alimenta de algo, teu organismo absorve, aproveita, ele faz uma purificação daquilo que ele necessita e lança o resto fora. Evidentemente, ele não está preocupado com a qualidade do que você coloca para a boca e do que isso vai fazer com a tua saúde, não é essa ótica. Ele está preocupado com a questão interior, da essência humana, da sua realização como filho de Deus, para que o homem alcance a condição de filho de Deus. Então ele diz, porque não lhe entra no coração
mas no ventre e é lançado fora, o gráfico da criação, eu vou colocá-lo novamente, né? O que você vai observar? Que essa qualidade que está na natureza, ó, essa dimensão aqui do que é celestial e do que é abissal, ela vai estar nos planos mineral, vegetal e animal. Então, o plano mineral, vão ter minerais mais celestiais e mais abissais, que vão irradiar essa energia. O vegetal, que vai ter uma qualidade mais abissal e outro mais celestial. E animais também, que vão produzir uma carne, um sangue, um astral, mais com qualidade celestial e mais com qualidade abissal. Então, neste momento evolutivo, Moisés separou pela intuição sagrada, né, os animais que favoreceriam serem consumidos pelo homem e que afetariam menos no seu processo cumulativo de formação, de desenvolvimento, a natureza crística e anticrística, ou a natureza abissal e a natureza celestial. Então, neste ponto da evolução humana, isto fez sentido. Mas, na evolução, à medida em que toda a humanidade evolui, e principalmente quando o Messias, que estava presente ali na figura de Jesus, realizaria o seu propósito, tornando o seu espírito, que é individual, como um ser humano, ele o derramaria para toda a humanidade, no que nós chamamos o Espírito Santo. E essa frequência do Espírito Santo iria alterar toda a dimensão da vida humana e do desenvolvimento espiritual humano. Por isso que nós datamos a humanidade como antes de Cristo e depois de Cristo. Porque há uma transformação em toda a natureza a partir da vida de um único homem, de um único ser humano. Então, neste ponto, Jesus está dizendo que, na qualidade do seu espírito, todos os alimentos, na atitude crística, todos os alimentos são permitidos, não vão mais alterar a natureza humana. Então, ele deu um novo passo na perspectiva da lei mosaica. Muitas pessoas ainda estão presas nesse conceito. Não comem carne de porco, ou determinados peixes, determinados alimentos, porque considera que eles são prejudiciais para a espiritualidade. Evitam café, evitam isso, evitam aquilo, ficam presos em rituais ou comem determinados alimentos, porque acham que aquilo é que vai torná-los espirituais. Né? Não, eu vou comer só vegetais porque a carne é uma violência, então eu vou ficar violento. Mas a violência não é isso. Você percebe? Então olha aqui o nosso gráfico. Violência está dentro de nós, não está em você comer vegetal ou comer carne, ou tomar café, ou usar determinada substância. A questão é interior. Né? Então, num ponto da nossa evolução, isso fez sentido. Se você olhar o Antigo Testamento, vai ter uma lista que as pessoas deveriam obedecer. Mas Jesus agora está trilhando uma nova revolução. Por quê? Por causa do seu espírito. Então, se você está nesta qualidade do espírito do Messias, nada mais afeta a tua natureza interior. Você está imerso no espírito de amor de Yeshua HaMashiach. Então, isto torna todas as coisas puras. Aliás, Paulo depois vai dizer isso, para os puros, tudo é puro. Mas para quem se contamina, tudo é contaminado. Né? Mostrando que a questão toda é de atitude interior. Se você tem a tua consciência, né, ligada no elemento crístico, então
todas as coisas convergem para o bem de você, que ama a Deus, né? Mas se a tua natureza está no anticrístico, não vai adiantar gestos ou coisas que você faça externamente. Quem vê a história de Adolf Hitler, fala do carinho que ele tinha pelos cães deles e pelos filhos do Goebbels, né, que era um colega dele de trabalho lá na área da propaganda, e ele se sensibilizava, chorava com crianças, com animais, e a monstruosidade que foi feita com a morte de milhares de seres humanos, né? Então tem uma natureza lá crística, mas o que prevalece na pessoa, né? E é disso que Jesus está tratando aqui. Então, voltando para a nossa passagem, dá agora para nós entendermos por que não lhe entra no coração. Ou seja, você vai comer carne, não vai afetar o teu interior ético, né? Mas no ventre isso vai ser lançado fora, tem um propósito. Assim declarou puros todos os alimentos. E agora você entende por quê. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E lá em Marcos 7,21 ele completa, né? Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, não da carne que ele come, né? Não de fora dele. As prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, né? Ou seja, a intenção de fazer o mal, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Todas estas más coisas procedem de dentro. Elas é que contaminam o ser humano. Você percebe? Então não adianta nada eu não comer isso, eu não comer aquilo, eu pintar o meu exterior todo bonitinho, eu querer dizer que a partir da minha religião, ou da minha ideologia política, ou do meu modelo de família, ou do meu modelo de vida, que tudo vai ficar resolvido. Porque não vai. Não vai ficar resolvido. É de dentro de nós que todas essas coisas se manifestam, estarão presentes e nos acompanharão até a morte. Eu posso apenas optar e não colaborar com elas, compreender que elas são um fluxo contrário ao da vida. Se você pegar cada uma, vamos analisar um pouco cada uma destas questões, né? Olha lá, os homicídios, né? Ou seja, eu vou tirar a vida de alguém para alcançar algum benefício, porque eu estou com ódio, porque aquela pessoa me agrediu, simplesmente eu quero eliminar a vida dela. Adultérios, né? Hoje em dia nós estamos numa sociedade em que o adultério está oficializado, né? Tem casais que têm casamentos abertos, ou seja, não há mais uma fidelidade, as pessoas não estão vendo mais nenhum problema em ter sexo aberto entre as pessoas, né? E é uma ética pautada em que comportamento, né? Prostituição, é até difícil dizer hoje o que é prostituição, porque não é só mais a paga, né? A pessoa tem uma vida promíscua, tem relação com um monte de gente, por razões completamente fúteis, né? Uma saída de final de semana, um alívio de uma tensão sexual, não há mais o objetivo de uma construção de fidelidade, de vida, de harmonia, de ética, de realização, não se luta mais por isso, né? Furtos, a gente vê toda a corrupção, a pessoa só quer ter uma vida boa, hotéis de qualidade, roupas de qualidade, não importa se ela deixa milhares de pessoas sofrendo por causa disso. Falsos testemunhos, a pessoa não se importa mais com aquilo que ela está falando, mas apenas com o objetivo que ela tem.
blasfêmias, né? Ou seja, não há mais um princípio daquilo que é um fluxo de vida e daquilo que contraria a vida. E aí, olha, tem a lista, né? Furtos, cobiça, a maldade, né? Pessoas que sentem prazer no sofrimento dos outros, a intenção de fazer o mal, o dolo, né? Libertinagem, né? Ou seja, a pessoa, cada vez mais nós vemos as pessoas dizendo, não, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Bom, a divindade te dá a liberdade, tá? Você não deveria usá-la no sentido da tua própria destruição, isso seria libertinagem. Sobre a tua vida, mas você tem direito sobre a vida deste ser que está dentro de você. Você é Deus que vai eliminar a vida ou não, né? Agora, você tem essa liberdade? A sociedade deveria te dar essa liberdade? Ela pode te esclarecer e você pode fazer o que você quiser, né? Terá consequências? Terá consequências. Então, todas essas coisas que estão colocadas aí, vêm de onde? Não adianta você querer consertar famílias de fora, não adianta você querer fazer novos sistemas sociais, políticos, códigos morais, leis para as pessoas obedecerem. A questão está dentro. Né? Soberba. Nós queremos sermos cada vez mais grandiosidade, grandiosidade, grandiosidade. Não há mais humildade, né? Insensatez. Todas essas coisas procedem de dentro do ser humano. São essas que contaminam o interior humano. E nós nós temos dois sistemas dessa parábola da boca e do coração que estão fortemente presentes na nossa sociedade hoje. Uma, o sistema religioso, querendo pintar tudo bonitinho e dizer que há uma família estável, uma família doriana, né, que é aquela margarina que você vê os comerciais de propaganda na televisão, que tem um cachorro saltando, 2 filhos lindos, o casal, né, que tudo deveria ser assim, ok, mas e aí? Isso acontece nas igrejas, acontece na vida das pessoas, né? E por outro lado, você tem essa fantasia, né, religiosa, e do outro lado você tem o mesmo princípio, dizendo que para que o homem seja feliz, na verdade, ele pode ter o modelo de família que for, a sexualidade que for, o comportamento que for, agir do jeito que for. Parece-me, eu li notícias que já em alguns países da Europa tem parques onde as pessoas podem ter relações sexuais públicas, né? Daqui a pouco nós vamos ter crianças que vão ser criadas em estados ou famílias em que vão poder ser usadas sexualmente porque é do uso da cultura, porque aquilo é admitido ali, né? E aí todas as questões humanas vão sendo quebradas, né? A relação sexuais com animais, a necrofilia, que é relações sexuais com mortos, e daí vai. Por quê? O que é certo e o que é errado? Quem pode dizer o que é certo e o que é errado? Então nós temos 2 modelos que estão se tornando cada vez mais rígidos. Um religioso, artificial, de uma ideia que não se sustenta, e o outro, né, um modelo completamente sem nenhum parâmetro, sem nenhuma visão de errado. Um só com uma visão do que é certo. Como se a natureza pudesse comportar isso e não comporta. E o outro, considerando que tudo, não há parâmetro nenhum para nada. Esses 2 mundos que estão se crescendo e que vão se chocar aí adiante. Então, são estas as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Olha,
Hoje a gente está limpando as mãos aí por causa do coronavírus, né, da pandemia mundial, e Moisés já ensinou isso lá atrás, a gente vê a importância disso. Só que essa é uma medida externa. A questão principal não é o vírus, ou até morrer ou ficar vivo, né? Mas é como se morre. Qual é a qualidade de vida, a perspectiva de vida que você tem? Morrer todos nós vamos, né? E, evidentemente, lavar as mãos, usar máscara e fazer todos esses cuidados não há problema nenhum. Mas porque devemos zelar pela nossa saúde, sempre pela vida humana. Mas não é esse o ponto central também. Porque só ficar vivo aqui mais tempo, não é esse o ponto, né? Não é apenas isso. Então, nós vamos ficar por aqui porque já deu o nosso tempo e não perca, no nosso próximo encontro, nós vamos ter uma parábola fantástica, uma verdadeira revolução no seu entendimento sobre o que é compaixão, o que é graça, o que é perdão. A parábola do credor sem compaixão, do credor incompassivo. Nós somos do movimento Consciência Hebraica. Eu agradeço pela tua audiência, espero que isso cause em você uma boa reflexão e um caminho diante da ética. Se você ainda não está inscrito no YouTube, entre lá no Consciência Hebraica, ative o sino para você receber vídeos nossos todas as vezes que ele for publicado e também vídeos parecidos, né? O YouTube reconhece quando você faz comentários, quando você dá um joinha no vídeo, dá um positivo no vídeo, ele reconhece que você gosta daquele conteúdo e te manda coisas parecidas. Então nós estamos também no nosso Telegram, que é uma verdadeira biblioteca, você também acessa todo o passado lá. Nós temos o Instagram, tanto do Consciência Hebraica quanto do Infinito Amor, o movimento jovem do nosso grupo. Procure o Infinito Amor lá no Instagram, no Facebook. E nós agradecemos demais que esses estudos possam te levar a uma vida mais real, mais ética, mas também sem deixar de compreender a dureza e as dificuldades do nosso interior e também da natureza fora de nós. Porque isso vai dar mais compaixão, mais graça, mais amor, mais realidade. Você vai poder lidar com os reveses da vida, com o envelhecimento, com a morte, com a pobreza, com a miséria, com as dificuldades, mas também poder projetar e lutar pela riqueza, pela beleza, pela juventude, por uma atitude probiótica a favor da vida, considerando sempre o todo da vida e não apenas uma única parte. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita conduza em graça e amor para uma realização cada vez mais profunda.